Uma de nossas preocupações tem sido com a população egressa da escravidão nos primeiros anos após a abolição formal da escravidão. É lugar comum dizer que eles saíram das senzalas e caíram nas favelas. Digo lugar comum, porque a grande maioria passou por esse processo, mas não podemos esquecer que, à sua maneira, eles buscaram se organizar e sobreviver, porque o Estado que apoiou os imigrantes não foi o mesmo Estado que apoiou os ex-escravizados e os povos originários, nem no início da República, nem nos anos finais ao Império. No entanto, essas pessoas, coletivamente ou individualmente, procuraram se organizar dentro daquele pensamento: se não nós, quem será por nós? Uma das fontes que nos apresentam essas organizações são os periódicos, os jornais. Os jornais que são noticiosos, que trazem as informações, são também os formadores de opinião. No início da República, tudo que relembrasse a África, a escravidão, era tido como primitivismo, como selvageria, como falta de higiene. Então, na concepção da época, era necessário higienizar o Brasil, embranquecer o Brasil, civilizar o Brasil, na medida do possível, exterminar lenta e gradualmente as populações negra, mestiça, parda, indígena. São as denominadas teorias racialistas do século XIX, que predominou até a metade ou meados do século XX e que ainda rondam as mentalidades. Pois bem, manuseando alguns jornais, alguns periódicos de Santa Catarina, nós encontramos algumas organizações dos egressos da escravidão visando constituir organizações que os integrasse efetivamente à sociedade de classes. No Jornal de Joinville, de 1889, apenas um ano após a abolição legal e formal da escravidão, nós encontramos a seguinte notícia: instrução e beneficência. Abre aspas. Na cidade de Joinville, os libertos de 13 de maio criaram um clube com a denominação Instrução e Beneficência, cujo fim é propagar-se a instrução primária entre os associados, havendo para isso uma escola noturna sob a direção do nosso correligionário A.C. da Silva Costa. Fecha aspas. Joinville
é considerada aqui em Santa Catarina como a Manchester catarinense, a cidade mais industrializada do estado, consequentemente, a cidade mais populosa, inclusive com mais habitantes do que a própria capital, Florianópolis, que no passado era conhecida como Desterro. E é uma cidade onde tem algumas festas tradicionais que evocam a colonização alemã. Mas, para além da colonização alemã, existe uma forte presença de migrantes de todas as partes do país, inclusive do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste. Inclusive, muitas vezes, esses segmentos estão invisíveis à história tradicional local. Recentemente foram encontrados algumas fontes sobre registros de escravizados em Joinville. Joinville não fica muito longe de São Francisco do Sul, que é uma das cidades mais antigas do estado de Santa Catarina, onde também se concentrou um significado número de escravizados. Não muito distantes dali, nós temos Itapocu, na região de Araquari, onde existe há mais de 200 anos o cacumbi, que é uma manifestação da cultura afro-brasileira, que em alguns lugares é conhecido como congada, Moçambique, reizado, onde tem a coroação do rei, da rainha, e assim por diante. Então, nós não nos surpreendemos quando encontramos essa notícia dando conta que os egressos da escravidão na região de Joinville, nas primeiras décadas após a abolição, 1889, um ano após a abolição, diga-se de passagem, estava organizando a sua sociedade visando a instrução e a beneficência, o auxílio mútuo. Aqui em Itajaí, como eu já mencionei, a Sociedade 13 de Maio foi fundada em 1903, com a mesma finalidade. E essas sociedades, além de ter essa finalidade, eles, de certa forma, comemoravam, festejavam o fim da escravidão, não necessariamente fazendo apoteose à princesa Isabel, mas alguma referência tinha, mas era a forma que eles buscavam para se organizar em sociedades que não tinham só o fim recreativo, mas tinha como finalidade também a instrução, a organização dos egressos da escravidão. Então, através desses jornais, nós somos capazes de visualizar onde e como estavam organizados os egressos da escravidão em muitas cidades do estado de Santa Catarina. Então, investigando esses jornais, nós vamos apresentar aqui fragmentos desses acontecimentos. Africanidades conectadas a serviço da informação acerca
da organização ou das organizações do movimento negro do Brasil, da diáspora e da África.